E a partir de agora, nós estamos recebendo aqui com todo prazer, né, com muita honra. Você já está vendo, né? Nem dá para fazer uma surpresinha porque você já está vendo esse grande ícone do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Se a gente voltasse 21 anos atrás, nós diríamos um ícone do futebol goiano, um campeão, né, alguém que ajudou o Vila Nova a quebrar, né, uma grande hegemonia do Goiás que vinha aí de muitos anos com pentacampeonato e tudo mais, mas hoje um grande ícone do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, uma personalidade do futebol mundial, uma pessoa muito importante e que nos dá a honra de estar conosco aqui nessa transmissão especial dessa decisão de Copa Verde entre Vila Nova e Paysandu. Primeiramente, Fernando Praz, um prazer, uma satisfação. Eu nem tenho palavras dentro de mim que descrevem essa honra que nós temos aqui, nós da Band News Goiânia, com as feras do esporte, de poder bater esse papo com você e até de dividir essa tela com você, esse espaço com você aqui na nossa programação especial dessa grande decisão. Tá tudo bem, Praz? Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde. Para mim é um prazer estar falando com vocês. Falar e trazer coisas que me remetem à Goiânia, para mim sempre é muito prazeroso, né? Vivi muitas coisas boas aí, meu começo de carreira, meu primeiro título como profissional jogando, né? De titular. E assim, é uma cidade que eu tenho amigos ainda, que falo toda semana. E sempre, até quando eu estava nos outros clubes, quando eu ia jogar Goiânia, sempre me trazia muita recordação, recordações muito positivas. E você tem muitas lembranças do título, né? Porque eu até fiz aqui uma pequena introdução, né, sobre aquele momento que vinha de uma longa hegemonia do Goiás aqui, o Vila só sofrendo, né? O Vila era um sofrimento, né? Não conseguia ganhar campeonato goiano. Teve uma Série B, né, que o Goiás acabou subindo, o Vila ficou de fora. Aí vocês estiveram aqui, foi formado aquele time, né, com grandes jogadores e você fazendo parte daquele time campeão também. Você guarda que recordações daquele campeonato goiano de 2001, daquele título que vocês conquistaram aqui, Praz? Bom, as recordações são as melhores possíveis, né? No meu quarto em Porto Alegre eu tenho uma foto do título, né? Eu me lembro que acho que o Serra Dourada teve 62 mil pessoas no jogo decisivo, né? No último jogo, que era uma final em dois jogos. E ficaram, se não me engano, mais umas 10 mil pessoas de fora. Foram dois grandes jogos, na verdade, né? A gente tinha uma pressão muito grande, justamente por o Goiás vindo uma sequência de quatro ou cinco títulos seguidos. Mas foi assim, para mim foi maravilhoso, porque foi a primeira oportunidade que eu tive como eu falei, de ganhar um título como profissional atuando, titular, mas da maneira como foi, né? Foram dois jogos incríveis, todos os ingredientes para uma grande decisão, estádio lotado, grande adversário, e uma comemoração também absurda, né? Então marcou muito para mim realmente, porque, como eu falei, primeiro título como profissional e dessa maneira, não tem como não deixar marcas, né? E dessa vez, né, nós vamos ter novamente uma decisão aqui no estádio Serra Dourada. Já faz tempo que isso não acontece aqui, nós tivemos até alguma coisa por causa da pandemia, né, não tinha público, os clubes jogando nos estádios particulares, sem torcida, e dessa vez o Serra Dourada volta a receber uma decisão. Faz tempo já que isso não acontece aqui no futebol goiano. Para o Vila Nova, para vocês naquele ano, né? Claro que clássico, hoje nós não temos isso aqui mais, aqui agora é torcida única, né? Quando tem o clássico, mas naquele tempo vocês tinham a torcida dividida. Essa atmosfera do torcedor, esse clima do torcedor, esse calor humano que o torcedor do Vila Nova proporciona ao jogador que atua no time e numa decisão até mesmo. Isso faz a diferença? Isso contagia dentro de campo, Praz? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quem puder buscar aí na internet imagens daquela decisão vai ver que era um ambiente fantástico, né? Assim, um ambiente ideal, né? Com a torcida única, eu acho que o futebol perde um pouco do brilho, né? Perde um pouco da energia com torcida única. Mas, cara, a torcida é fundamental, né? E assim, tem algumas torcidas que entendem isso, apoiam. Eu, particularmente, vi esse ano dois clubes que eu joguei, né? A torcida do Vasco, a importância que teve, e a torcida do Vila Nova também, a importância que teve nessa retomada, porque o Vila, durante boa parte,
E principalmente ali no primeiro turno, por muitos já era dado como virtual rebaixado, né? O Alan Al, inclusive, meu amigo, joguei com o Alan no Curitiba, na época que o Alan era zagueiro do Curitiba, do Coxa. Acompanho muito também o Vila por esses dois motivos, por ter um amigo pessoal comandando o time e por ter um vínculo com o Vila Nova, né? Mas sem dúvida nenhuma, em decisões assim, principalmente quando os clubes são de estados diferentes e distantes, a torcida, o fator local, ele faz toda a diferença. Quem está no YouTube aqui da Band News agora, Rádio Band News Goiânia, vai ver né, naquele. Quem está no YouTube nesse momento vai ver imagens a partir de agora, inclusive relembrando, né, aquele momento, aqueles momentos que vocês viveram, né, a decisão de campeonato, estádio lotado, briga, né, clima quente, estádio todo cheio em 2001, e a gente vai relembrando isso aí também, batendo esse papo agradável com o Fio Praz, né, que foi goleiro do Vila Nova, campeão. Então, uma coisa que eu estou achando bonito nesse bate-papo, Praz, porque você fala com muita propriedade. Olha a defesa que você fez, rapaz. Que é isso? Ali foi um chute do Dil, cara a cara. Que defesaça do Fernando Praz, e o Vila venceu aquela decisão. Foi por 3-1, não foi, Fernando? 3-1, 3-1. O primeiro jogo acho que foi 1-0, com muita chuva. Assim, eu me lembro que nesse jogo, inclusive, eu ganhei alguns prêmios de melhor em campo. Eu tive realmente uma atuação muito, muito, muito boa mesmo. Me lembro com muita clareza desse jogo aí. Não, muito bacana. E a gente fica vendo isso aí. Claro que o torcedor do Goiás morre de raiva, né? Mas o torcedor do Vila, né, lembra aí de momentos espetaculares. E o que eu queria colocar até era o seguinte, que você fala com muita propriedade, né? Porque alguém até cria em algum momento, não estou dizendo isso de você ou de mim ou de qualquer outra pessoa, mas muitas pessoas criam uma falsa ilusão de que não, jogou no Vila, mas jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, ganhou título brasileiro, ganhou muitos prêmios individuais, vestiu camisa de seleção, não vai lembrar dos momentos que jogou pelo Vila Nova. Na verdade, você está deixando claro que você recorda com muito carinho desses momentos que você passou por aqui, hein, Praça? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se um dia eu cheguei à seleção brasileira, se um dia eu cheguei a ser campeão brasileiro, campeão do Brasil, é, a experiência que eu tive no Vila, a minha passagem pelo Vila, com certeza tem a sua contribuição para esse meu sucesso, porque eu acho que tu é reflexo das experiências que tu vive, e eu saí da base do Grêmio sem muitos minutos, né? Então eu fui jogar depois. Fui para Francana, que era um time pequeno lá, do interior de São Paulo. E assim, eu falo que realmente eu despertei para o futebol profissional de alto nível no Vila Nova. Eu tive condição de jogar Campeonato Brasileiro e ser campeão em um jogo como esse, em dois jogos como esse. Então isso me deu a formação que eu não tive na base, né? De minutos de jogo, de experiência, de maturação. Eu vivi muita coisa no Vila Nova que me deu condição depois de jogar no Curitiba, no Vasco, fora do país e no Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, para mim, foi fundamental esse período que eu tive no Vila Nova. Agora, me responde uma coisa. Quando você veio para cá, quem te trouxe para cá? Como é que você veio para o Vila naquela época? Então, a gente tem pessoas na nossa carreira que sempre nos ajudam, né? A família é importantíssima, mas a gente tem assim pessoas que são pontuais, né? Que são pontos de viragem na nossa carreira. Eu saí do Grêmio emprestado para Francana e aí era um turno e retorno dentro do grupo. O último jogo da fase classificatória do Campeonato Paulista da 2 tinha sido contra o Santo André. E aí no segundo turno virava um espelho, era de novo o Santo André, como acontece na Libertadores, né? E aí nisso o Santo André trocou de treinador e assumiu o Sérgio Ramírez. E o Ramírez pegou o jogo, ia ser do segundo turno contra a Francana, ele pegou o jogo do primeiro turno para olhar. E eu tinha jogado muito bem esse jogo. E aí chamou a atenção dele. E aí ele vai pro Vila Nova depois e precisa de um goleiro. E aí veio na memória dele o goleiro da Francana, que jogou muito bem contra o Santo André, e ele me levou pro Vila Nova. E depois, quando eu saio do Vila Nova, ele me leva pro Curitiba também, mas já como coordenador técnico, né? Então foi um cara que
que foi muito importante na minha carreira por me dar oportunidade em dois grandes clubes, né? Me fala da sua amizade com o Alan Al, que é um cara que chegou aqui num momento muito difícil para o Vila nesse ano, e você demonstrou aí que acompanhou bastante. Aliás, o Vila, né, a gente até comentando ontem, né, na programação aqui da Band News, a gente falava que, inclusive, quando o Alan Al chega, o Vila ele estava ali no fundo do poço, dentro do campeonato, e consegue ressurgir de uma maneira magnífica com o segundo turno brilhante, e pode agora coroar a temporada com esse título expressivo, que é o título da Copa Verde. Você conhece o Alan Al como? Como é que é essa sua amizade com ele, Praz? Então, acho que o Alan assumiu num momento muito difícil mesmo, né? E o ponto de viragem acho que foi aquela vitória do Vila contra o Vasco, né? O Vasco era o líder, se não me engano, e o Vila era o último colocado. Acho que ali foi um ponto de viragem. Eu conheci o Alan no Curitiba em 2002, 2003, zagueiro formado no Coxa, e eu saí do Vila e fui para o Coxa em 2002 através do Ramires. E aí eu tive uma possibilidade de conviver com o Alan durante um período bom, e naquela época já a gente teve uma relação muito legal, um relacionamento muito bacana. Ele já estava há mais tempo no clube, conhecia o clube, o irmão dele era treinador das categorias de base também do Curitiba, então ali se criou um vínculo legal. Ele foi treinador da Portuguesa aqui em São Paulo, eu estava no Palmeiras, nós nos encontramos, almocei com ele. Então, assim, juntou as duas coisas, né? Juntou assim, o carinho que eu tenho pelo Vila e o meu relacionamento com o Alan, por isso que eu acompanhei bastante o Vila nessa Série B desse ano. Escuta, não quero te colocar em situação difícil, mas em situação sempre boa, né? Não vou recuar a bola na fogueira para você, não. O que você fala do goleiro do Vila Nova, o Tony? Não é? Você lembra dele? Você acompanhou ele esse ano? Você gosta do Tony? Você acha ele bom goleiro? O que você fala, Fernando Praz? Eu acompanhei dentro do possível, né? Ele, se não me engano, começou de titular, depois perdeu a posição e no final retomou de novo pela lesão do outro goleiro, né? Assim, é um goleiro que eu vi no começo com uma postura muito boa, uma postura dentro do gol muito boa. Óbvio que eu não tenho muita condição de avaliar porque eu não vejo muitos jogos completos, né? Mas me parece um goleiro que tem as características necessárias para ser um grande goleiro, para se tornar um grande goleiro. Óbvio que, assim como eu passei, todos passam por um período de maturação e o mais importante é que ele procure evoluir a cada dia e melhorar e aprender a cada dia, né? Que hoje ele seja um goleiro melhor que ontem e pior que amanhã. Eu acho que isso é fundamental, tá sempre aberto a melhorar e ser o seu maior crítico, né? Eu parei de jogar com quase 43 anos e quando eu olho para trás, hoje eu estou fazendo o curso da licença B da CBF, tive aula até hoje relacionada a treinamento de goleiros, e eu vejo o quanto eu poder ter melhorado ainda, ser melhor goleiro. E olha que eu era um dos caras que mais treinava. Então, cara, a gente nunca vai parar com 43 anos, nunca vai estar pronto. Mas o importante é isso, saber ter a consciência disso. Sim, e até para a gente já se encaminhar aqui, já mais até para o final da nossa entrevista, e sempre te agradecendo, né, pelo bate-papo super agradável aqui na Band News FM com as feras do esporte, nessa programação especial da decisão da Copa Verde. Mais tarde tem Vila e Paysandu, 7 da noite, é a grande final da Copa Verde. Nós estamos aqui com o Fernando Praz, ex-goleiro do Vila Nova, goleiro multicampeão, goleiro do Palmeiras, do Vasco da Gama, da Seleção Brasileira, do Coritiba, enfim, grandes times do futebol brasileiro, uma grande personalidade do futebol brasileiro e também do futebol mundial. O que você está fazendo agora? Você falou aí que você está fazendo o curso da CBF, vai ser treinador, vai ser dirigente? O que você está projetando aí para a sequência da sua carreira no futebol, Fernando Praz? Não, em 2018, quando eu fiz 40 anos, eu já meio que decidi a linha a seguir, né? Comecei a fazer faculdade, aí agora no meio do ano eu me formei em administração de empresas, né? Depois de 4 anos, e resolvi fazer o curso da licença B da CBF de treinador, mas não para exercer a função como treinador, né? Eu sou muito amigo, inclusive sou padrinho de um dos filhos do Rodrigo Caetano, que hoje é diretor do Atlético Mineiro, foi meu diretor no Vasco durante muito tempo. E uma das dicas dessas pessoas que são referências para nós, como o Rodrigo é para mim, ele me levantou essa hipótese de eu fazer a licença B para adquirir, além do conhecimento de gestão que eu adquiri no meu curso, na faculdade de administração de empresas,
e num curso que eu fiz na FGV sobre gestão estratégica no esporte, alguns componentes mais da parte tática realmente ligado ao treinador. Porque na função de diretor executivo, gerente de futebol, coordenador técnico, tu precisa, entre outras áreas, entender de gestão, mas entender também dos processos de como montar um treinamento, das análises táticas, e isso a licença B, ela foca muito nisso, né? E principalmente nas categorias de base. Então eu resolvi fazer isso justamente para agregar valor, agregar conhecimento à minha formação como gestor, né? Queria que você deixasse agora uma mensagem para o torcedor do Vila Nova, que gosta muito de você. E eu fico muito feliz, né, de talvez aí a gente aqui na Band News com as Feras do Esporte estar proporcionando essa comunicação hoje de você com todo o torcedor do Vila Nova, porque a gente vai voltando no tempo, vai relembrando de coisas muito boas e ao mesmo tempo todo mundo feliz, Praz. E eu queria que você soubesse isso e ouvisse isso da gente aqui, porque todo mundo aqui ficou muito orgulhoso, né, por aquilo que você se tornou. Em 2001, olhando para frente, seria o futuro, né? Mas por aquilo que você teve, por onde você chegou como profissional do futebol, todos nós aqui temos muito orgulho de você ter passado por aqui, ter deixado aqui um legado bonito, uma imagem bonita, ter saído daqui como um profissional em que ao longo da sua carreira todo mundo torceu por você, por aquilo que você construiu aqui no futebol goiano. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Vila Nova. Imagino que você vai torcer para o Vila hoje, né, Praça, na decisão da Copa Verde. E também até mesmo para o Alan Al, que é seu amigo, que certamente está ligado hoje, está nessa concentração aí para essa decisão de daqui a pouco, Praça. Não, com certeza, minha torcida do Vila, né? Não podia ser diferente. Assim, eu levei muitas. Hoje eu não preciso fazer média com ninguém, né? Já parei de jogar, então eu não preciso fazer média. Assim, foi muito legal o que eu vivi no Vila, né? Tudo que eu passei aí. Então, óbvio que vou torcer pro Vila. Tem um amigo meu que eu sou padrinho de um filho dele, que jogou comigo no Vila, falo praticamente toda semana com o Careca, na época era centroavante do Vila Nova, né? Tenho um carinho enorme, sempre quando eu vou a Goiânia eu encontro ele, meu afilhado também. E pro Alan, que eu posso desejar sorte, né? Que ele consiga esse título importante. E para a torcida do Vila, que se Deus quiser vier uma vitória, que comemore, porque assim, no futebol é muito difícil. Isso é uma coisa que eu me arrependo às vezes de não ter comemorado mais os títulos que eu ganhei. Porque a gente perde muito mais do que joga, né? Do que ganha. Eu ganhei acho que 13, 14 títulos na minha carreira e perdia uns 50. E quando a gente perde, a gente se lamenta muito, remói durante dias, e quando ganha, a gente comemora um pouco e aí já tem que focar no outro dia, e os caras falam para esquecer o que passou, que tem que olhar para frente. Então, façam uma festa bonita, apoiem o Vila e, mais do que tudo, sendo campeões, comemorem, porque todo título vale muito. E dizer que eu estou na torcida, vou acompanhar amanhã e mandar uma energia muito positiva para aí. E quem sabe em breve o Vila chegando a uma Série A de Campeonato Brasileiro, né, Fernando Praz? Que é alguma coisa que a gente imagina aqui que vai fazer o Vila subir de patamar. Você que jogou aí em grandes clubes, viveu sempre Série A ao longo da sua carreira, a gente imagina que o Vila numa Série A de Campeonato Brasileiro realmente vai fazer do Vila o clube que a gente sempre imaginou. Você concorda, Praz? Não, sem dúvida. E assim, eu esqueci até de falar. Quando eu fui jogar com o Vasco a Série B em 2009 aí no Vila, depois de ter saído 8 anos depois do Vila, tu não imagina, né? Tu não faz ideia do carinho que os seus dois têm, né? E quando eu entrei em campo, a torcida do Vila Nova gritou meu nome, e isso aconteceu 2 vezes só para mim na minha carreira. Uma com o Vasco contra o Vila Nova, né? Que a torcida do Vila gritou meu nome mesmo eu sendo adversário, e outra vez também pelo Palmeiras contra o Vasco. Então, acho que a prova viva de que mais que o tempo passa, o trabalho foi bem feito, a gente deixou uma imagem muito boa, né? Mas seria sensacional ver o Vila disputando uma Série A do Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Praz, mais uma vez, quero te agradecer aqui, né? Já fiz um agradecimento aqui no começo, mas faço novamente. E se for o caso, vou fazer aqui mais 300 vezes durante a transmissão. Estamos muito felizes aqui, né? Goiânia está contente de te ouvir aqui pela Band News FM com as feras do esporte, o torcedor do Vila, as pessoas do futebol, porque uma personalidade como você não é todo dia que dá uma entrevista, que fala abertamente sobre futebol, sobre um time específico, como você falou hoje sobre o Vila Nova. Nós estamos muito honrados pela sua presença, agradeço mais uma vez e a gente se fala. Muito sucesso para você, que você seja muito feliz, você e sua família. Um abração para você, Fernando Praz.
Obrigado, um grande abraço e boa sorte pro Vila amanhã. Aliás, hoje. É isso aí.